Fala galera, aqui é a Jenny começando mais um vídeo pra vocês e hoje eu quero compartilhar uma mensagem que Deus colocou no meu coração. O tema dela não é sobre força, mas fidelidade. Vocês devem conhecer a história do profeta Elias, certo? Elias acontece, se você tem curiosidade pra você ler, eu vou contar algumas coisas aqui, mas essas coisas que eu vou contar vão estar relatadas lá em 1 Reis 17, 18 e 19. Hoje nós vamos falar sobre um trecho em que Elias, na verdade, ele pediu a morte. Um trecho em que ele pediu pra morrer. Olha só. Lá em 1 Reis 19, Elias chega e fala assim: já chega, ó Senhor Deus. Acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso como foram os meus antepassados. Nossa, Jenny, mas como assim? Peraí. Pra vocês entenderem, eu vou contar um pouquinho as histórias antes. Vocês também já terem escutado falar sobre Elias e a viúva de Sarepta. O Senhor Deus mandou Elias ir até Sarepta e ficar lá, que Deus ia prover o que ele precisava. Quando Elias chegou na cidade de Sarepta, logo na entrada ele encontrou uma viúva que estava catando lenha. E ele, dirigido por Deus, chegou e disse: bom, viúva, eu preciso, você pode me dar um pouco de água para beber? Viúva, né? Ele não deve ter chamado ela de viúva, mas vocês entenderam. E quando ela estava indo buscar água, ele disse: traga um pouco de pão para comer também. Só que aí ele conheceu a história dela. Foi o quê? Ela não tinha mais, ela era uma viúva, então ela não tinha quem sustentava a casa. Naquela época eram os homens que trabalhavam. Estava catando ali porque ela ia fazer o último pão para ela e o filho dela. E depois eles iriam morrer. Afinal, ela não tinha mais como... não tinha mais com o que fazer comida. Mas aí, Elias, dirigido por Deus, disse pra ela: não se preocupe. Vai e faz a tua comida, mas antes tu vai fazer um pãozinho e vai trazer pra mim. Que ele diz assim, ó: pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite do seu jarro, até o dia que o Senhor fizer cair chuva. Ela deu aquilo ali, deu a comida e tudo mais. Aí teve um dia, algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente e foi ficando cada vez pior até que morreu. A viúva foi correndo pro profeta e disse: homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? E diz o que ele fez, ele disse: dá-me teu filho. Pegou o filho dela, subiu num quarto mais alto e lá ele disse assim: ó Senhor meu Deus, por que fizeste esta coisa tão terrível para essa viúva? Ela me hospedou e agora tu mataste o filho dela? Aí Elias orou e disse: ó Senhor meu Deus, faze com que esta criança viva de novo. E depois o menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. Bom, por que tudo isso, gente? Elias, ele viu Deus operando. Afinal, gente, uma criança ressuscitou. Ele tinha morrido, aquela criança ali, estava morta. Ele orou a Deus e essa criança ressuscitou. Olha, uma das provas de que Deus era com ele. Ele não estava louco, ele vivia coisas com Deus, certo? Outra coisa que ele viveu foi a seguinte: Elias com os profetas de Baal, que está no próximo capítulo 18 de 1 Reis. Elias, ele foi se encontrar com o rei Acabe. Naquela época, o rei e a rainha, eles estavam servindo a outros deuses, sabe? E automaticamente todo o povo. Então ele pediu o quê? Que reunisse todos os profetas, todo o povo no Monte Carmelo, e todos os profetas. Eram em torno de 400 profetas, se não me engano. Eram 450 profetas do deus Baal e 400 profetas da deusa Aserá. E ele pediu: eu quero todos eles lá, porque eu quero ver esse Deus de vocês responder vocês. Eu vou ler pra vocês pra ficar mais fácil de entender. Olha só o que Elias sugeriu: agora tragam 2 touros, que os profetas de Baal matem um deles, cortem os pedaços e ponham em cima da lenha, mas não ponham fogo. Eu faria a mesma coisa com outro touro. Ou seja, montou a lenha, colocou o tourinho ali, só que não colocou fogo. Ele ia fazer o quê? A resposta de Deus era que os deuses deles lá, que eles clamassem, colocasse fogo ali para mostrar um sinal de que realmente era real, e Deus fizesse o mesmo. Tá, eles ficaram a manhã toda até o meio-dia tentando. Eles até se cortaram para ser um sacrifício aos deuses que eles faziam, mas nada aconteceu. Eles fizeram primeiro. O que Elias fez? Ele pegou 12 pedras, uma para cada 12 das tribos que tinham os nomes dos filhos de Jacó, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras, Elias reconstruiu o altar para a adoração do Senhor. Depois cavou em volta uma valeta que cabiam mais ou menos 12 litros de água. Em seguida, colocou lenha no altar, ou seja, ele reconstruiu o altar, colocou lenha, colocou o touro ali. Em volta, ele fez uma valeta que cabiam 12 litros de água. Aí ele pediu pro povo ir lá pegar 2 ou 3 vezes, eles tiveram que ir lá pegar, para encher aquela valeta de água. Quando chegou perto da hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó,
Prova agora que és o Deus de Israel e que eu sou o teu servo e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e estás trazendo esse povo de volta para ti. Então o Senhor mandou o fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras e a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Ou seja, olha ainda mais aquilo ali que ele viveu, certo? Aconteceu que o Lari ressuscitou o menino, ele não, né? Deus, mas através dele. Olha a maneira que Deus colocou, ele teve coragem de se colocar na frente do rei Acabe e tudo mais lá. Olha a manifestação de Deus ali. Ele viu Deus se manifestar de formas diferentes e fortes. Imagina, gente, tinha quase 1000 só profetas dos outros deuses. E ele sozinho, claro, como Deus, né? Mas sozinho ali ele envergonhou todos aqueles e mostrou quem que era o Deus verdadeiro. Antes dele ir lá para a viúva de Sarepta, Deus tinha dirigido ele que ia ter uma seca ali. Ele disse, não vai mais chover e tudo mais. E ficou não sei quantos anos sem chover. Aí, então Elias disse ao rei Acabe, isso agora, começou a seca antes lá da viúva de Sarepta ainda. Agora, depois do negócio ali com o touro, então Elias disse ao rei Acabe, agora vá comer, pois eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva. Enquanto Acabe foi comer, Elias subiu ao alto do Monte Carmelo. Aí ele se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante, vai e olhe para o lado do mar. O ajudante não viu nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Na 7ª vez ele voltou e disse, eu vi subindo do mar uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou, vá onde o rei Acabe lhe diga que apronte o carro e volte para casa, senão a chuva não vai deixar. Tá, aconteceu tudo isso, todas essas manifestações de Deus. Mas aí, o que aconteceu? O rei Acabe, ele chegou para Jezabel e ele disse tudo o que tinha acontecido. E quando ele contou tudo que o profeta Elias tinha feito, e que tinha envergonhado os profetas deles, a rainha Jezabel mandou um recado para ele que dizia assim, que os deuses me matem se até a esta hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. E daí o que Elias fez? Ficou com medo e para salvar a vida fugiu com seu ajudante. Foi para o deserto. Ele parou-se, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. E orou assim, já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida, eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Foi onde eu comecei com vocês. Mas, Jenny, por que tudo isso? Gente, vocês viram tudo como Deus se manifestou através dele. Vocês viram tudo que Deus mostrou, o quanto ele era real. E naquele momento, ele teve medo. Como que ele teve medo de algo tão simples, sendo que aqueles deuses eram falsos? Ele tinha visto como Deus tinha envergonhado aqueles deuses que não existiam. E ele ficou com medo de uma ameaça baseada nisso. Ele ficou com medo. Quando a gente vê aquela expressão dele ali, ah, Deus, eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados, nós podemos ver que a questão não era aquele fato isolado. Ele estava cansado. Depois de ele fazer essa oração a Deus, ele deitou e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. E quando ele levantou, ele viu, tinha um pão assado e uma água. Aí ele comeu, bebeu e voltou a dormir. Depois o anjo chegou e disse para ele de novo, levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Ele se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites. Ele renovou as forças. Hoje eu quero te dizer que é isso que você precisa fazer. Quando você está cansado, você não tem que desistir e pedir a morte como Elias fez. Você tem que renovar as suas forças. Chegar perante Deus e dizer, Deus, eu preciso beber da tua água, eu preciso comer do teu alimento, eu preciso descansar em ti para mim continuar, para mim não desistir, para mim não largar o barco. Eu não sei se você conhece a igreja de Filadélfia. Lá em Apocalipse 3, tem cartas escritas direcionadas às igrejas. E uma delas é a igreja de Filadélfia. E ali está um segredo importantíssimo para essa situação como Elias estava vivendo. E Deus disse sobre: eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que tem pouca força. Mas vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis. Eu sei que vocês têm pouca força. Eu sei que talvez vocês estão cansados. Porém, vocês permanecem fiéis a mim. Era isso que Elias tinha que ter feito. Chegado para Deus e dito, Deus, eu tô cansado, eu preciso comer, eu preciso beber, enfim, eu preciso de um sustento. Mas não desistir. Porque, gente, nós precisamos entender que
não é sobre a nossa força, é sobre como nós somos capazes. Tu acha que Elias era capaz de ressuscitar alguém? Tu acha que Elias era capaz de envergonhar todos aqueles profetas? Não, mas Deus que estava com ele e através dele era. Você acha que eu sou capaz de fazer algo? Você é capaz de fazer algo? Nós não somos. Não as coisas que Deus tem preparado para nós. Mas no momento em que nós permanecemos fiéis, não desistimos, não largamos o barco, não abrimos mão daquilo que Deus coloca no nosso coração, Ele nos faz forte. Por isso que o segredo é se manter fiel. Não é sobre força, é sobre fidelidade. Você sabe o que é fidelidade? Fidelidade é manter constância nos compromissos que você assume. Ou seja, no momento em que eu assumo algo perante Deus, é eu permanecer fiel naquilo ali. Eu assumi isso, ponto. Não importa se eu tô cansado ou não. Porque quando eu tô cansado, eu chego pra Deus e digo, Deus, eu tô cansado, eu preciso da tua ajuda. Não é Deus, eu vou desistir, eu não quero mais saber. Nós achamos que quando a gente elimina algo, a gente vai renovar as nossas forças, mas não é assim. Nós precisamos ir para a fonte. E qual é a fonte? É Jesus. Nós precisamos correr para Ele, permanecer fiel naquilo que Deus nos deu. Sem desistir, sem abrir mão, sem largar o barco, sem abandonar. Mas permanecer fiel. A gente precisa lembrar que o segredo não está na força que nós temos, porque na verdade nós não a temos, mas sim na fidelidade que nós temos com Deus. O quão fiel nós somos, não importando as situações. Quando você tem vontade de desistir, quando você tem vontade de largar tudo, você precisa se chegar perante Deus, beber da água, se alimentar, descansar no Senhor, porque aí você vai renovar as suas forças. A igreja de Filadélfia tinha pouca força. Deus disse, vocês têm pouca força. Sei que tem pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e sido fiéis a mim. Eu sei que vocês têm pouca força, porém vocês seguiram fiel a mim. E é o que eu quero. Porque quando vocês têm pouca força, eu vou sustentar. O segredo está em sermos fiéis a Deus, não na força que nós temos. Porque se a gente for olhar para nossa força, para o nosso braço, portanto, quando Deus nos mostra algo que Ele quer fazer através de nós, a gente se assusta porque a gente olha e diz, caramba, eu não tenho força para isso. Só que não é sobre a força que nós temos, é sobre o quão fiéis nós somos a Ele. É sobre o tanto nós queremos agradar a Ele, a ponto de fazer simplesmente. Porque Ele que vai nos sustentar, Ele que vai nos mostrar, Ele que vai nos guiar. Então, se hoje você está pensando em desistir, hoje você está pensando em largar tudo, eu quero que você lembre que é Deus que vai te guiar, é Deus que vai te sustentar, é Deus que vai prover tudo o que você precisa. Apenas confia. Não tenha medo, não fuja. Não fuja. Não faça como Elias, que pediu pela morte. Não queira comer e beber. Deus é ciente de que nós temos pouca força. Mas se eu e você formos fiéis, Ele vai poder dizer o mesmo que Ele disse para a igreja de Filadélfia. Ele disse bem assim, Ele falou algumas coisas sobre mentirosos que afirmam que não são judeus, nação. Eu farei com que eles venham e caiam de joelhos diante de ti, mas olha o que ele termina. E todos eles saberão que eu amo vocês. Se eu e você permanecemos fiéis, mesmo tendo pouca força, Deus irá nos sustentar e todo mundo vai saber que Deus nos ama. Você vai estar ciente do quanto Deus te ama quando você permanecer fiel a Ele. Quando você permanecer. Então hoje, eu quero que tu pegue essa vontade de desistir, tu joga bem pra longe, tu chega perante Deus e diz, Deus, eu preciso me alimentar, eu preciso beber da tua água, eu preciso descansar no Senhor, porque se depender de mim, eu não tenho força, mas o Senhor sabe que eu sou fiel a ti. Amém? Eu espero que de alguma forma Deus tenha falado ao teu coração. Se Deus falou contigo, deixa o like aqui e se inscreve aqui no canal, porque quando você interage aqui, o YouTube entende que é um vídeo legal. E no momento em que ele entende que é um vídeo legal, ele vai entregar esse vídeo para mais pessoas, ou seja, mais pessoas poderão ser abençoadas também. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, eu te espero amanhã às 20 horas aqui no canal, nós temos vídeos novos todos os dias. Que Deus abençoe. Tchau!